Prezados, é o seguinte: múltiplos e divisores de números naturais. Múltiplos está relacionada à multiplicação, ou seja, tabuada. Já os divisores são aqueles números que dividem o dividendo. Tá bom? Os divisores são os números que dividem. Os múltiplos estão atrelados à multiplicação, fazem parte da tabuada. Então, vamos tomar como exemplo aqui os múltiplos de 12. Quais são os múltiplos de 12? O primeiro múltiplo é 0. Por quê? 0 vezes 12 é 0. Próximo, 12. 12 vezes 1, 12. Depois, 24, 2 vezes 12. Depois, 36, 48, 60 e assim sucessivamente. Então, temos aqui os múltiplos de 12. Lembrando que 0 é múltiplo de todo número natural, certo? Já com relação aos divisores de 12, quais são? Bom, 1 é divisor de todo número, assim como 0 é múltiplo de qualquer número, 1 é divisor de todo número. Quais outros números dividem 12, pessoal? O 2, o 3, o 4, o 6 e o próprio 12. Todo número é divisível por 1 e ele mesmo, certo? Todo número é divisível por 1 e ele mesmo. Aqueles números que só são divisíveis por 1 e ele mesmo é o que nós chamamos de números primos. Nós temos dois grupos de números, os primos e os compostos. O 1 não é nem primo nem composto. Os números compostos são aqueles que têm mais de 2 divisores. Então, no caso, 12 é um número composto, certo? E olha que interessante aqui. Deixa eu pegar uma caneta vermelha aqui, ó. Observem que 3 vezes 4 é igual a 12. 2 vezes 6 é igual a 12. 1 vezes 12 é igual a 12, certo? Então, os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Beleza? Muito bem. Com relação aos números primos, como eu já acabei de dizer, números primos são aqueles que só têm 2 divisores, 1 e ele próprio. O primeiro primo é o 2. É o primeiro primo e o único par. Depois nós temos o 3. 4 não é primo, por quê? Porque 4 tem 3 divisores. Ou seja, eu consigo dividir o 4 por 1, por 2 e ele mesmo. Então 4 não é primo, tá bom? Os próximos, 5. 6 não é primo. Por que, professor, que 6 não é primo? Porque eu consigo dividir o 6 por 1, por 2, por 3 e pelo próprio 6. Ou seja, o 6 tem 4 divisores. Então, os primeiros primos são 2, 3, 5, 7, só tem 2 divisores. 11, 13, 17,
19 e outros infinitos números primos, tá? Nós temos uma infinidade de números primos. Repetindo, primos são aqueles números que só são divisíveis por um e ele mesmo. Nós temos dois grupos de números, os primos e os compostos. Os números compostos são aqueles escritos por meio de números primos. Por isso que a gente diz primo de primeiros. Eles são considerados mais importantes porque os outros números eu escrevo a partir deles, ok? Com relação aos múltiplos de número, nós temos uma quantidade ilimitada, uma quantidade infinita. Já os divisores não, os divisores é uma quantidade limitada de divisores. Tudo bem? Agora, relembrando mínimo múltiplo comum, ou seja, MMC. E para isso eu trouxe aqui este exemplo. 3 viajantes seguiram para Petrolina. O mais jovem viaja com o mesmo destino de 12 em 12 dias, o segundo de 15 em 15 dias e o mais velho de 20 em 20 dias. Daqui a quantos dias viajarão juntos? Ou seja, daqui a quantos dias vai coincidir a viagem dos três novamente? Esse tipo de problema nós resolvemos por meio de MMC. Ou seja, Peraí, deixa eu pegar uma caneta que essa não está funcionando. Vou pegar uma outra aqui. Vamos pegar essa daqui mesmo. MMC de quais números? 12, 15 e 20. Tudo bem? E aí? Vamos calcular o MMC desses números aí? Vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho uma outra caneta aqui. Que eu possa pegar. Vai essa mesmo, né? Vou fazer aqui do lado, tá? 12, 15 e 20. Vamos lá. Começamos dividindo pelo primeiro número primo, se possível, que é o 2. 12 é divisível por 2. 12 é dividido por 2, 6. 15 é ímpar, não dá por 2, repete. 20 dividido por 2, 10. Muito bem, eu ainda continuo tendo números pares, então prossigo dividindo por 2. 6 dividido por 2, 3. 15, não tem jeito. 10 dividido por 2, 5. Observem que agora eu só tenho números primos aqui. Daí não consigo mais dividir por 2. Não conseguindo por 2, a gente parte para o próximo primo, que é o 3. E aí eu consigo, olha, 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. 5 é primo, não tem jeito. 5 só é divisível por ele mesmo. Aí resolvo aqui e resolvo aqui. Logo, o MMC é o produto desses fatores primos aqui. Me ajudem. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. 60. Logo, significa que os 3 viajantes viajarão juntos novamente após 60 dias, ou seja, as viagens coincidirão de 60 em 60 dias. Certo, meus camaradinhas? Portanto, 60 dias. Joia? Vamos lá, mais um exemplo. E o próximo exemplo é um exemplo que a gente resolve por meio de MDC, máximo divisor comum. Vamos ver como que é o exemplo. Em uma confecção, há rolos de malha com medidas de 120, 180 e 240 centímetros.
será preciso cortar o tecido em pedaços iguais, ou seja, os tecidos serão divididos em pedaços iguais de maior tamanho possível, sem sobra, sem sobra. Qual será o comprimento máximo de cada tira de malha? Então, esse tipo de exercício em que você divide em tamanhos maiores possíveis, sem sobrar resto, é por meio de MDC que nós resolvemos, tá bom? E aí a gente pode fazer por decomposição ou podemos fazer pelo algoritmo de Euclides. Eu prefiro fazer pelo algoritmo de Euclides, mas não significa que tem que ser pelo algoritmo. Só que pelo algoritmo de Euclides a gente faz de 2 em 2. Então vou começar calculando o MDC de 120 e 180. Ok? Me ajudem aí, fazendo o jogo da velha aí. Vocês estão vendo aí, né? Vamos lá. Primeiro a gente coloca o maior número, o dividendo vai ser 180 e o divisor 120. Qual o número que multiplicado por 120 mais se aproxima de 180? 1, né, pessoal? Porque se eu multiplicar por 2 vai passar. Uma vez 120 e 120. 120 para 180 faltam 60. Então o meu resto é 60. Muito bem. Esse resto, 60, será o meu próximo divisor. Ou seja, 120 agora é o dividendo e 60 é o divisor. Por qual número eu multiplico 60 para obter 120? 2. Né? 2 vezes 60, 120. Para 120, 0. Uma vez que o resto é 0, então o resultado é o meu último divisor. Ou seja, o MDC de 180 e 120 é 60. Feito isso, eu parto agora para a segunda parte. Opa. Agora eu calculo o MDC de 240, que nós ainda não tínhamos envolvido, e de 60. Vamos lá? Novamente, fazendo o nosso jogo da velha. Meu dividendo será 240 e o meu divisor 60. Meus camaradinhas, qual o número que multiplicado por 60 é 240 ou se aproxima de 240? 4, não é? 4 vezes 60, 240. Para 240, nada. Resto 0. Significa, então, que o MDC de 240 e 60 é 60 mesmo. Logo, cadê minha caneta? O MDC é 60. Ok? Portanto, os pedaços serão de 60 centímetros. Certo, meus camaradinhas? Um abraço e até a próxima!